Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui Rodolfo Canônico, diretor executivo de Family Talks. Hoje eu gostaria de gravar a continuidade desses vídeos explicando a nossa agenda legislativa. Como já falamos na primeira conversa, essa agenda legislativa é a primeira vez que uma organização da sociedade civil estruturou a agenda pública de trabalho para apoio público às famílias aqui no Brasil. Então é um documento inédito e por isso é relevante explicar, debater para conseguirmos fazer os devidos aprimoramentos, não é? Do que se entende por proteção especial à família aqui no Brasil. Ou seja, mais até do que isso, quais devem ser as consequências públicas da proteção especial à família aqui no Brasil, que é o que está determinado pela Constituição Federal no seu artigo 226. Então nós falamos dos três eixos, não é, dessa nossa agenda. O primeiro é proteção do trabalho e da renda das famílias, o segundo, fortalecimento de vínculos familiares, e o terceiro é o apoio público ao cuidado. E hoje nós vamos falar do primeiro desses itens, que é a garantia do emprego digno e proteção da renda das famílias. Emprego é condição básica para garantia de dignidade, para garantia de desenvolvimento socioemocional. O emprego não só é o lugar em que as pessoas vão conseguir a renda de que necessitam para se desenvolver, o que é óbvio, mas também é um lugar de desenvolvimento pessoal. Basta nós pensarmos na nossa própria experiência, quanto que nós aprendemos no trabalho, crescemos com as pessoas, fazemos amizades. Isso faz parte, sim, do bem comum e do desenvolvimento que todas as pessoas têm direito, certo? E às vezes é uma reflexão sobre o trabalho um pouco desprezada. Todos nós precisamos de trabalho. Esse é um ponto. E não temos como garantir um desenvolvimento familiar adequado sem garantirmos o trabalho adequado para todas as pessoas. Então, nós sabemos que a dinâmica familiar causa impacto negativo na empregabilidade de muitas pessoas, sobretudo de pessoas com responsabilidades familiares. E aqui destacamos, evidentemente, o caso das mães. A pandemia explicitou isso de uma maneira muito dura, com um fenômeno de demissão em massa de muitas mães, e o IPEA registrou um retrocesso de 30 anos na participação feminina no mercado de trabalho. Evidentemente, esse retrocesso não foi por escolha própria, mas foi uma imposição das circunstâncias. Então, nós precisamos trabalhar para conseguirmos ter um mercado de trabalho muito mais inclusivo para as pessoas com responsabilidades familiares. Não pode ser que uma pessoa que decida formar a sua família, que decida ter filhos e educá-los, seja penalizada. Mas é o que acontece em muitos casos, infelizmente. Por isso, precisamos de um rol de ações que não só protejam as mães, os pais, as pessoas com responsabilidades familiares, mas que ajudem a criar um ambiente mais, não só inclusivo para as famílias, mas indutor do desenvolvimento familiar. Esse é um primeiro aspecto. E nós entendemos que o mercado de trabalho e que as empresas podem sim ser alavancas para o desenvolvimento familiar das pessoas, da mesma maneira que são para o desenvolvimento pessoal. E nós não podemos mais separar a vida pessoal e a vida familiar. Todo mundo só tem uma vida. E aí está o seu trabalho, aí estará a sua família. Certo? Então esse é um primeiro aspecto. E quando nós falamos de proteção da renda das famílias, evidentemente uma renda adequada para enfrentar as demandas familiares é consequência do trabalho, por um lado, mas também de um contexto tributário justo. Nós já temos falado com muita frequência de que a tributação das famílias aqui no Brasil não é boa, não é adequada, não é justa, precisa de muitas melhorias. E os âmbitos de trabalho são principalmente dois. Primeiro, a tributação no Brasil, ela é, em sua maior parte, a arrecadação, melhor dizendo, em sua maior parte vem de tributos sobre bens e serviços, mais ou menos metade da arrecadação pública, o que é muito mal, porque são tributos regressivos, ou seja, quando nós vamos comprar pão na padaria, uma pessoa que ganha um salário mínimo ou que ganha 10 salários mínimos pagarão o mesmo valor de imposto. Isso não é justo. E tem um peso, então, proporcionalmente muito grande para as famílias de renda mais baixa. Então, esse é um primeiro desafio.
O segundo desafio é com a própria tributação da renda, que aqui no Brasil não considera adequadamente a situação familiar das pessoas. Pelo contrário, em muitos casos penaliza a pessoa que decide formar família. Não são raros os casos em que uma pessoa se declarar em conjunto com a esposa o imposto de renda, pagará mais imposto do que se declarar como divorciado ou como solteiro. E o que a Constituição determina de proteção especial à família é justamente o contrário, que se tenha consequências também tributárias de proteção da família e não penalização, que é o que acontece hoje. Portanto, são necessárias mudanças robustas e nós temos propostas que nós defendemos. Convido vocês a conhecer com profundidade as propostas que nós colocamos nesse primeiro eixo de trabalho para o apoio público das famílias, proteção do emprego e da renda, e de modo especial conhecer a proposta que nós temos para a tributação das famílias no Brasil. Você concorda, discorda, acredita que precisamos melhorar? Obviamente estamos abertos ao diálogo com todos. Se você gostou desse conteúdo, curte, compartilha com seus amigos, comenta aqui embaixo. Vamos fazer com que o nosso trabalho chegue a mais pessoas. Um grande abraço.